A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui tendo a oportunidade, com a graça de Deus, com a ajuda do nosso Senhor Jesus, e que o Espírito Santo esteja sempre nos capacitando para que nós possamos a cada semana estarmos ministrando a sua palavra para os seus servos. Que nós possamos estarmos armazenando no nosso celeiro a boa semente, o pão de Deus, para que possamos distribuí-los aos domingos pela manhã, se tratando da escola dominical. Nós estamos aqui para mais uma pré-aula da lição CPAD, lição 7, que nós vamos falar sobre a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto. A teologia de Bildade é muito parecida com a teologia de Elifaz. Tem uma semelhança, parece que eles estudaram na mesma escola, tinham um conceito muito similar e eles pensavam de modo muito parecido. Mas Zofar, ou melhor, Bildade, juntamente com Zofar, tendo aí nesses dois primeiros amigos que vêm a ele, Jó os recebe e ao mesmo tempo também recebe as pancadas que esses amigos traz para lhe acertar o crânio. Vamos nós aqui, ó, Jó capítulo 8. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, porque a nossa intenção aqui é mais discursão um pouquinho do conteúdo escriturístico, e o texto você tem aí nas suas mãos. Jó capítulo 8, versículo 1 ao 4, Jó capítulo 18, versículo 1 ao 4, Jó capítulo 25, versículos de 1 a 6. Aí é a vez de Bildade encurralar o seu amigo Jó. Bildade quer dizer filho da contenda. Será que tem alguma coisa a ver com o seu nome, as suas atitudes? Será que o seu nome tem alguma coisa a ver com as suas ações? Era bom que você aproveitasse um pouquinho para fazer aquele momento de introdução de aula. Você, os seus amigos, pergunte à sua turma aí se eles sabem o significado do nome deles. Isso é importante, até para despertar a curiosidade, para que eles venham, de repente, a pesquisar qual a origem etimológica do seu nome. Sem contar que você vai fazer um primeiro ponto de contato. O primeiro ponto de contato com a turma é muito importante, é o seu ponto de partida, é o seu início, é a sua introdução não verbal, a sua introdução pessoal, para que haja uma excelente aceitação da sua pessoa e, consequentemente, da sua aula. Lembrando que a aceitação do professor precede a aceitação da aula do mesmo. Então fica aí a minha dica já para você dinamizar a sua aula aí logo no primeiro contato aí com seus amigos alunos. Pode pedir a eles para que eles, quem souber falar o seu nome, se eles acreditam que há alguma relação entre o significado do seu nome e as suas ações. Isso é legal, você dar uma interagida aí e mexer com a turma, movimentar aí a turma logo no primeiro contato aí na sua introdução pessoal, você e seus alunos. Na introdução aqui da lição, nesta aula estudaremos sobre a teologia do segundo amigo de Jó, Bildade. Bildade, o filho da contenda. Veremos que ele apresenta o caráter justo e reto de Deus em contraposição ao suposto pecado oculto de Jó. Pensa bem, você recebe um amigo na sua casa e você já não está mais nem em casa, você está já jogado para fora de casa ali no lixão, e você recebe a visita de seus amigos. E esses amigos vão à sua casa, vou usar a sua casa para a gente contextualizar, e esses amigos vão à sua casa e eles resolvem apontar você.
Eles resolvem falar de você, eles resolvem te caluniar, eles resolvem apresentar as suas falhas, as suas queixas, eles te massacram. Gente, isso dói, isso machuca. Você receberá amigos que vão à sua casa para lhe acusar. Nunca seja um amigo desse, nunca seja. Vamos aprender aqui com Bildade a não sermos humildade. Vamos aprender com humildade a não fazermos o que ele fez, a não termos tais atitudes com os nossos amigos, irmãos e os nossos amigos de modo em geral. Bildade, se ele tivesse ouvido o que Deus disse de Jó para Satanás, ele teria com certeza outra teologia. Como Bildade não ouviu Deus falando com Satanás, tem visto meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Bildade não ouviu isso, então o que Bildade faz? Resolve apresentar os pecados ocultos que Jó tem lhe causando os males. Por isso que é ruim a gente falar daquilo que a gente não sabe. Por isso que é ruim a gente acusar sem saber do que estamos falando. Eles tropeçaram na sua própria arrogância. Falar do que não entende é falar bobagem. E, mais uma vez, Bildade, o filho da contenda, cai nessa transgressão. Diz o pecado em contraste com o caráter justo de Deus. A teologia de Bildade possui semelhanças com a de seu amigo Elifaz. Para esse segundo amigo, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus, revelando que ele punia a pessoa justas. Então, possuir a teologia de Bildade e possui semelhança com a de seu amigo Elifaz. Para esse segundo amigo, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus, revelando que ele punia a pessoa justas. Ou seja, se Jó era um homem justo, se Jó era um homem sem pecado, então Deus estava quebrando a sua própria lei e punindo um homem justo. Essa era a teoria. E esse massacre verbal, essa pressão psicológica, esse massacre emocional, Jó sofreu com esses amigos. Se a gente ler Jó, capítulo 18, versículos 5 e 6, diz assim, na verdade a luz dos perversos se apagará, e para seu fogo não resplandecerá a faísca. A luz se escurecerá nas suas tendas e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Bildade falando, dando seu discurso contra Jó. E já já nós vamos ver a defesa aí do nosso amigo Jó. O 2 diz, uma compreensão limitada da natureza de Deus. A Bildade traz consigo uma compreensão incompleta e limitada da natureza de Deus, o que faz com que ele pense que o sofrimento de Jó seja consequência de um pecado oculto. Bildade não sabia praticamente nada de Deus. Bildade tinha um conhecimento teológico que hoje seria classificado como a teologia do triunfalismo, onde você só ganha e vence, não perde. Bildade vem com essa teologia e ele acusa que Jó está com pecado oculto, porque se ele fosse justo, ele não estaria sofrendo assim, porque Deus não pune o justo, Deus pune o pecador. Então essa é a ideologia dele, porque ele tem uma compreensão limitada. É claro, também a gente entende que se Bildade talvez vivesse na nossa época, ele teria outro conceito a respeito do que ele falou para Jó. Vamos também relevar isso aí e flexibilizar essa ideia, porque se a gente olhar dos anos 80 para cá, como que se evoluiu o contexto interpretativo e a nossa mente acompanhou
mais a ideia exegética, hermenêutica, interpretativa de um texto. Então Bildade tinha esse conhecimento superficial e se ele ficasse quieto, para ele seria melhor e para Jó também. O 3 diz a imperfeição humana. Diante da defesa teológica feita por Bildade, Jó pergunta: como se justificaria um homem para com Deus? Ora, Deus é infinitamente sábio e justo. Jó está consciente de que nenhuma perfeição humana habilitará a aproximar-se de Deus. Jó tinha ciência de que por mais justo que ele fosse na sua vida, diante de Deus, ele ainda juntaria essas justiças todas e para Deus seria como trapo de imundícia, como diz o profeta Isaías. Jó tinha uma boa percepção de Deus, a percepção de que ele precisava era da bondade, era da misericórdia, que o que alcançou ele não foi os seus atos de justiça, não foi as suas ações que ajudou a muitos, mas foi justamente a misericórdia e a bondade de Deus. Jó entendia isso naquele tempo, ele tinha essa noção de que ele, por nada que fizesse, teria como se chegar a Deus pelas suas próprias ações. E Jó, ele vai dizer no capítulo 19, no versículo 2, ao seu amigo Bildade: até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Até quando você vai me afligir a alma e me quebrantar com palavras duras, com palavras acusativas, com palavras que nada me servem, a não ser para me maltratar e para me machucar e para me ferir, para ferir a minha alma? Jó interpela Bildade diante de tantas acusações. O 3 diz, o 2 diz: o pecado é visto como quebra da moralidade tradicional. Uma das coisas que Bildade tinha na sua teologia era o moralismo. Era um fundamento tradicional. Ele era moralista, ele tinha um conceito moralista. Que se Jó fosse uma pessoa de moral pura, ele não estaria naquela situação. Então o moralista Bildade acusa Jó de uma má conduta e de uma colheita dos seus próprios atos. Se ele ouvisse a conversa de Deus, o conceito dele mudaria 100%. Mas como ele não ouvira, ele se levanta para acusar. Aqui a gente aprende a ter cuidado com as nossas falas quando a gente deduz as coisas e apontamos. Aqui fica um ensinamento prático para você passar aí para sua turma. Cuidado para você apontar sem saber. Cuidado para você não estar julgando sem ter conhecimento de causas. Pontua isso na sua turma. Isso é importante, a gente trazer um momento da prática. Aonde eu vou utilizar isso na minha vida prática. Esse é o ponto determinante de uma lição de EBD. O aluno quer saber quando terminar, e daí? Aonde eu uso isso aí? Então, por isso que você tem que pontuar os textos aí de modo prático. Mas nós não estamos numa aula teológica. A gente tem que ter em mente que numa escola dominical você tem pessoas com diferentes níveis de conhecimento, de cultura, de estudo. Então você tem que trazer um ensinamento prático. Não adianta você teologizar numa manhã de domingo com termos técnicos, com palavras difíceis, com palavras teológicas que 60%, 80% não vão entender nada. Eles vão terminar a sua aula perguntando: e daí? Aonde eu uso isso aí? E daí? Para que isso me serve no meu dia a dia? E daí? Durante a semana, onde eu aplico essas palavras difíceis? Escola dominical é praticidade. Escola dominical é palavras simples e objetivas, que as pessoas saem dali remoendo e tendo como condições da prática durante a sua vida. Aquela semana seja uma semana de prática e de reflexão para o resto do seu caminhar. O 2.2 diz a subversão da ordem
moral. A Bildade simplesmente repete o que já vem sendo defendido por gerações passadas. Todavia, os seus pressupostos teológicos. Para eles, as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida. Era o conceito de moralista mesmo que Bildade apresentava, e ele queria incutir isso e jogar isso na cabeça do nosso irmão Jó. Olha que ponto chegou o nosso amigo Bildade, que é o filho da contenda. Oh, cuidado aí, pra gente não se encaixar nessa fase aí de Bildade e se nos tornarmos o filho da contenda. O 3 diz, contemplando a cruz. Jó, ele continua no seu conceito aí de defender. No Jó, no capítulo 19, versículo 5, 6, ele diz, se queres engrandecer-vos contra mim, e me arguis pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me oprimiu, e com a sua rede me cercou. Olha a visão de Jó. Eu estou nessa situação porque Deus me colocou. Quem está me oprimindo aqui é Deus, eu estou na rede de Deus. Vocês estão me acusando, falando de mim, vocês não sabem nada. Quem está cuidando dessa situação é Deus. Que fé tinha esse homem. E ele vai continuar no 9:21, ele diz, ó, no 19:21, compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Olha, o 19:21, compadecei-vos de mim, amigos meus, porque a mão de Deus me atingiu. Que visão tinha esse homem, clamando, gente, se compadeça de mim. Eu não estou aqui por pecado, é a mão de Deus que me atingiu. Homem de fé, de raízes em Deus. E ele contempla a cruz mediante a essas situações todas. Ele quer abandonar toda a instância humana e apelar para um mediador que defenderá a sua causa. Ele sabe que o Redentor dele vive. E ele diz, ele há de se levantar. Esperança em Deus, certeza em Deus, confiança em Deus, alicerce em Deus. E ele contempla a glória de Deus em Cristo Jesus. O 3:3 diz o pecado em contraste com a majestade de Deus. Bildade se antecipa àquela defendida, Bildade se antecipam àquela defendida, aquela teoria, aquelas ideias defendidas há milênios depois pelo deísmo, no final do século XVIII. Segundo deístas, Deus criou o mundo, mas se ausentou, ou ausentou-se dele. Ou seja, Deus é grande, criou o mundo e deixou o homem sozinho. Isso era a teologia de Bildade, que ele diz que o pecado era justamente o que estava trazendo isso, porque Deus se ausentou e Jó, um homem pecaminoso, de ações pecaminosas, estava passando por tudo que estava passando, porque ele tinha plantado tudo aquilo ali. Não era o caso de Jó, mas é um caso de pensar e você colocar aí na sua aula. Você não pode querer colher manga se você planta jabuticaba. Você não pode querer colher uma linda rosa se você não planta um pé de uma linda rosa. Cuidado com as nossas sementes, porque as colheitas, elas são oriundas das sementes que nós semeamos. Não era o caso de Jó,
Mas isso não quer dizer que não possa ser o caso de muitos de nós atualmente. Então também é bom pontuar isso em sala de aula. E para nós fecharmos aqui, o onipotente, mas não ausente. Sim, Deus onipotente, mas ele não é um Deus ausente. E é importante a gente entender isso, que Deus é um Deus presente e bem presente. Diz o Salmo 46, ele é um socorro bem presente na angústia. Então é bom que a gente pontue que Deus, apesar dele poder tudo, ele criou o mundo e ele não nos deixou órfãos, ele não nos deixou só. Ele é um Deus presente conosco, que nos orienta, que nos direciona, que cuida de nós, que fala conosco, que nos dá luz no momento certo. Então, coloque bem para a sua turma aí que os momentos difíceis pode ser sim por colheitas de um plantio, mas pode ser, como já disse, a mão de Deus nos afligindo para algo maior. A rede de Deus nos cercando para algo maior. Pensa bem, a mão de Deus nos aflige, mas Deus nos mantém na sua rede. Por quê? Porque nós estamos escondidos em Deus, porque nós estamos enraizados em Deus, porque nós estamos nas mãos de Deus. Então, para não nos perder, Ele nos aflige e nos mantém na sua rede. É importante que quando a gente consegue compreender que uma aflição que dói, que nos carcome por dentro, é a mão de Deus e que Deus está conosco, a gente suporta melhor esses momentos de dor. Jó era um homem que tinha uma visão fora de sério e gerenciou esse mundo seu interno como poucos até o presente momento. Conclusão, nesta lição vimos que o debate entre Bildade e Jó assume alguns contornos teológicos, muitos relevantes. Bildade traz 3 discursos teológicos e em cada um deles põe em destaque a sua crença. Ele não crê na inocência de Jó e por isso atribui o seu sofrimento à existência do pecado. Assim ele orientava Jó a viver segundo os ditames da tradição e, como consequência, empurra para o moralismo de natureza apenas religiosa. Por último, quando quer exaltar a grandeza de Deus a qualquer custo, acaba por criar um abismo intransponível entre o Criador e a criatura. Lição importante, domingo de manhã, lecione e lecione com prazer. Vai com alegria. Vai com temor, vai debaixo da unção do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua aula, abençoe os seus alunos. Não se esqueça, ore por eles. Se possível, jejue por eles, para que Deus possa te usar como um instrumento poderoso todas as manhãs, quando você estiver na sua classe. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima, porque a próxima é a teologia de Zofar. Fique com Deus, Deus abençoa, um beijo no coração e não se esqueça de se matricular aí no canal, se inscrever, dar o seu like, dar aí o seu amei e curtir aí o canal e aperta o sininho para você receber as novas edições dos nossos vídeos. Fique com Deus, comente aí e compartilhe, ok? Um abração.